Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Deixa eu ler com vocês Eclesiastes, capítulo de número 12, versículos de número 12 e também versículo de número 13. Mais um texto que tem sido explorado inúmeras vezes fora do seu contexto, sem entender a compreensão histórica, ok? Sem compreender que esse é o livro mais mal-humorado da Bíblia, é o livro da sapiência, é o livro em que Salomão está desviando-se seu coração, está retornando a uma conversão, as mulheres o invadeceram, diz-nos a Bíblia. É um livro que ele diz vaidade, vaidade, a palavra vaidade quer dizer futilidade, não existe, não duradouro, não permanente. Então ele diz, olha, eu conheci de tudo, eu busquei em tudo, eu não neguei nada aos meus olhos, mas é tudo fútil, é tudo frívolo, efêmero, transitório, passageiro. Aí, gente, ele está retornando, ele está regressando, ele está se... Eu acredito, viu? Eu acredito sinceramente que o Salomão voltou-se. Eu creio que o fim da sua vida foi por aquilo que ele registra justamente no livro de Eclesiastes, que foi o último dos seus 3 livros. Todos nós sabemos que Cantares ele escreveu quando muito jovem, Provérbios em meia idade e Eclesiastes já no término da sua vida. Aí ele diz assim, ó, além disso, por que as pessoas não pegam esse além disso e ligam esse além disso? Além disso o quê? Além do que ele já vem dizendo. Filho meu, ser avisado. Então ele não está pregando para você ser um ignorante, um leigo de olho fechado. Ser avisado, fique ligado, antenado, seja esperto, inteligente. De fazer muitos livros, não há fim. E existe um contexto histórico que a gente vai entender. De fazer muitos livros, não há fim. Quer dizer, não há limites para fazer livros. Não, porque Salomão disse realmente, não há limite para fazer livro, qual é o mal nisso? Salomão realmente disse, não há limite para fazer livro. Alguém já disse que o papel aceita tudo. E de certa forma é verdade. Agora isso não invalida o valor de um papel. Não, a Bíblia é só um papel e o papel aceita tudo, o papel não tem validade nenhuma. Papel não tem validade nenhuma? Não, papel não tem validade nenhuma. Então tá bom, vamos no cartório, ok? Vamos no cartório, tu leva a escritura da tua casa e passa pro meu nome. Afinal de contas, aquilo é só um papel e papel não vale nada, não tem validade nenhuma. Vamos? Vamos na delegacia e você pega o teu carro, a tua moto, ok? Passa para mim, eu gosto de um carro, eu gosto de uma moto. Ué, papel não vale nada? Calma, gente. Como papel não vale nada? Papel não vale nada, aquilo que tem na tua carteira chamado documento é o que, irmão? Não é papel? Quando você vai na Argentina, eles vão dizer la carta. Aqui não tem validade, la carta. A tua CNH, ok? Carteira Nacional de Habilitação, lá não vale nada. Mas o teu RG vale. E sem o teu RG você não entra lá. Então como é que não vale nada? Documento não vale nada, você viaja sem passaporte? Documento não vale nada, papel não vale nada? Como não vale nada? Você entra num ônibus sem ter o ticket, o bilhete da sua passagem? Como é que não vale nada? Você embarca num avião sem ter o ticket? Pô, gente. Você recupera a sua bagagem no aeroporto? Não tem, gente, não tem como. Como documento não vale nada? Como papel não vale nada? A história da civilização humana diz que famílias, reinos uniram-se, desuniram-se, famílias, através dos escritos. Eu não estou Eita, fugiu a palavra. Eu não estou aqui, ok? Sendo religioso, religiosando, ok? Eu não estou aqui forçando para o lado da religiosidade. Eu estou falando questões e fatos históricos, ok? E questões e fatos odiernos do nosso dia a dia. Vamos lá. Este é o fim. Não, ele continua. Não há limite para fazer livros. E o muito estudar é enfado da carne. Irmão, olha o texto. O muito estudar. Não é o estudar. É o muito estudar. É enfado da carne. Alguma novidade nisso? Pensar dói. Estudar dá trabalho. A carne exige. A carne cansa. Os olhos cansam. Cansa. Qual é o problema nisso? Ele não está dizendo em momento algum que só porque eu estou cansado eu devo deixar de estudar. É isso que ele está dizendo? Será que ele está dizendo isso? Ô irmã, às vezes lá no seu trabalho não cansa, não? Cansa, né?
E só porque cansa você vai largar? Às vezes o marido não cansa, às vezes o filho não cansa. Então só porque o filho cansa, o marido cansa, você vai largar? Só porque a esposa cansa, você vai largar? Querido pastor, e daí a igreja não cansa? Só porque a igreja cansa, você vai largar? Salomão não está dizendo que é para você largar, Salomão está dizendo que cansa. Está apenas atestando a realidade, é cansativo. Mas não é porque é cansativo que eu vou deixar, porque o cansaço é da carne, mas a minha alma se renova no espírito. Verso 13, este é o fim do discurso, esse é o fim da argumentação. Tudo aquilo que já foi ouvido, qual é? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Como é que eu posso guardar o que eu não conheço? Será que Salomão estava sendo contra o estudo das Escrituras? Contra o estudo dos mandamentos do Senhor? Como é que eu posso guardar aquilo que eu não conheço? Deixa eu trazer um registro histórico para você. Os livros, primeiramente, foram escritos em tabletes de barro. Então era uma dificuldade terrível de você possuir livros. Depois, em papiro ou couro. Ok? Então quer dizer, os livros não eram duradouros, tabletes de barro. Imagina, você com toda dificuldade escreve aquele livro em tablete de barro, né? Aquele nem era livro, né, gente? Rabiscava, sei lá como é que eles faziam aquilo, ok? Aquela forma de comunicação escrita, e de repente, venta, chove e se perde. Aí então vamos para um outro passo, o papiro, depois o couro, pergaminho, ok? Porém, ao surgir uma escritura alfabética, que chegou à Síria e Israel no segundo milênio antes de Cristo, eu estou falando segundo milênio antes de Cristo, gente, é muito tempo, trouxe consigo a possibilidade de produzir livros sem limite, ok? Porque agora houve uma linguagem, por assim dizer, padronizada, e agora tem um estilo literário, e agora tem uma mão de obra, ou melhor dizendo, uma matéria-prima que facilitará a mão de obra e que eternizará aquilo que está sendo escrito. Então não há limite para fazer livros. Ele trouxe consigo essa disponibilidade, só isso. Na verdade, a gente tem que entender o seguinte, o que Salomão está advertindo aqui para me terminar meu vídeo, é que com essa acessibilidade, com tudo isso que se tornou acessível, você vai encontrar isso na Bíblia diversas vezes, Atos 7:22 e outros mais, você vai perceber que havia sim uma pulverização, ok, literal, uma novidade no mercado, que era a escrita, a novidade da escrita, a possibilidade de leitura, a possibilidade de informar-se dos assuntos, ok? E daí então isso gerou uma tendenciosidade. O que aconteceu? Eles começaram tendentemente a serem tendenciosos a uma literatura não, no caso ali, não teológica, a uma literatura pagã. Ok? Então você imagina, gente, assim como existe a Bíblia, o livro de Deus que foi eternizado, canônico para a glória de Deus, haviam também livros que não eram de Deus, pragmáticos, sincretistas, existiam livros terríveis que também foram escritos, bruxaria e outros mais, e esse pragmatismo, esse paganismo estava entrando dentro de Israel, justamente por uma cultura helenística, justamente pela facilitação, ok? Pela facilitação da rota comercial disponibilizada justamente pelo Salomão. Aí está entrando livros, e o Salomão está terminando a vida e está dizendo, olha, se você estudar demais você vai cansar. Então, para que você desperdiçar o recurso físico? Para que você disponibilizar essa canseira física em coisas de só menos, em coisas pragmáticas, sincretistas? É claro que ele não tinha essas expressões que nós temos, ok? E essas expressões que nós temos é o resultado daquilo que eles fizeram. Mas enfim, para que você vai se cansar em livros que não há limite, ok? Em livros lá pagãos, mundanos, e esquecer-se do que você precisa mais saber, que é o livro do Senhor, a Torá, a lei de Deus. Então ele não está aconselhando a não estudar, ele está aconselhando a deixar de estudar o que não convém. Em outras palavras, para terminar, e esse é o suprassumo desse vídeo, nós vivemos uma geração dos livros, e a geração dos livros tem esquecido do livro.
Apesar de haver Dr. Google, apesar de haver uma internetização, apesar de haver uma intelectualização, apesar de haver uma facilidade imensa de conhecimento, você tem conhecimento a hora que você quiser, gratuitamente na palma da sua mão, mediante a internet. Apesar de tudo isso, nunca existiu uma geração tão analfabeta, desculpa a expressão, uma geração analfabética no que concerne às questões espirituais. Uma geração problemática no sentido de se tornar a geração dos livros e não a geração do livro. Uma geração que lê muita coisa e às vezes deixa de ler o que realmente precisa ser lido. Aí, em resumo disso, ele vai dizer no verso 13, é esse mandamento que você tem que guardar. É esse livro que você tem que estudar. É esse livro que você tem que se aplicar. Que livro é esse? Palavra de Deus. Que livro é isso? A lei de Deus. Então o conselho aqui não é que você deixe de estudar a palavra, meu irmão. O conselho aqui é que você deixe de estudar os livros. E na verdade não é nem que você deixe de lê-los. Não é nem que você deixe de conhecê-los, mas que você priorize, ok? A palavra de Deus. Então muitos dos livros que foram escritos, gente, você imagina, eles vêm justamente, alguns deles para tentar confrontar a lei de Moisés, ok? E daí essa aplicação de estuda aqui, estuda ali, estuda lá, e acaba esquecendo de estudar o prioritário, o essencial, a palavra de Deus. Então o conselho dele é o seguinte, você está aí absurdamente admirado por essas novidades que tem chego? Pois isso agora, com essa facilitação da linguística, Salomão está dizendo isso nas entrelinhas, com essa facilitação da linguística não haverá limite para fazer livros. Se você for sempre abarcar as novidades, ok, do mercado literário, você vai ficar lendo, entendendo para tudo quanto é lado e vai abandonar o que é mais precioso, que é a palavra de Deus. Então, justamente ao contrário do que se prega, esse texto não vem para te tirar das Escrituras. Esse texto vem para te tirar de outros livros e voltar para as Escrituras. Alguém já disse, se não me falha a memória, acho que foi Jonathan Edwards que disse, que o bom livro é aquele que te faz fechá-lo e ao fechá-lo te traz prazer, vontade, desejo de voltar para a Bíblia, palavra de Deus. Se um bom livro, disse A.W. Pink, no seu livro Enriquecendo-se com a Bíblia, é maravilhoso esse livro. Se um bom livro só pode ser tido como bom se ao lê-lo você desejar amar a palavra de Deus. Se esse livro te enriquecer com as Escrituras, se esse livro te levar à Bíblia, se esse livro te levar à palavra de Deus, aí é um bom livro. Caso contrário, meu irmão, tem veneno na panela. Livre-se disso, em nome de Jesus. Tá bom? Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Deixa o seu like, tá bom? Inscreva-se no canal e seja abençoado em nome de Jesus. Amém.